Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elanderson, professor de Física. E vamos resolver uma questão que caiu no vestibular de Medicina da Unicristos 2022.1. Essa daqui é a questão 47. Ela diz o seguinte, olha só. Um recipiente com o formato de um paralelepípedo é preenchido com 3 líquidos de densidades diferentes, de diferentes densidades. Ele dá a figura aqui pra gente, olha só, o recipiente com os 3 líquidos e continua dizendo o seguinte. Um estudante libera um objeto cúbico de volume constante acima do líquido menos denso e afirma que o objeto cai até o fundo do recipiente. Considerando que a altura da coluna de cada líquido corresponda a 2 vezes a altura do objeto, pode-se afirmar que, na queda desse objeto, o que vai acontecer? E ele dá as opções para a gente marcar a correta. Veja só, vamos entender. Aqui, como a gente estava conversando, ele dá um recipiente que contém 3 líquidos. Líquido 1, líquido 2, líquido 3. Ok. E com a disposição, pela disposição desses líquidos, a gente pode entender que a densidade do líquido 3 é maior do que a densidade do líquido 2, que por sua vez é maior do que a densidade do líquido 1. Afinal de contas, o mais denso vai ficar na parte mais baixa e o menos denso vai ficar aqui na parte mais alta, ok? E daí ele vai soltar aqui esse objeto. E esse objeto, ele afirma que ele vai cair aqui até o fundo do recipiente, passando pelos 3 líquidos. Bem, entendido isso, vamos aqui analisar as nossas alternativas. Olha só, na queda desse objeto, o que vai acontecer? Letra A. Durante a travessia nos líquidos, como as alturas das colunas de líquido são as mesmas, o objeto sofrerá a ação de um empuxo de mesma intensidade. Veja só, isso não é verdade, deixa eu te explicar por quê. O empuxo é uma força cujo módulo é dado por essa expressão aqui, ó. Empuxo igual a densidade do líquido, ok? Vezes o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Nessa situação, vamos analisar aqui o volume do líquido deslocado. Olha só, tanto faz se o objeto está passando pelo líquido 1, pelo líquido 2 ou pelo líquido 3, o líquido deslocado, o volume do líquido deslocado quando o objeto está imerso em qualquer um desses líquidos é exatamente o volume do próprio objeto. Então, assim, para os 3 líquidos, a gente vai ter que, naquela expressão que eu mostrei, o volume do líquido deslocado é exatamente igual, ok? Além do mais, a gente pode considerar que a gravidade aqui é a mesma, independente se o objeto está passando pelo líquido 1, pelo líquido 2 ou pelo líquido 3. Olha só, então a gente pode concluir que tanto esse termo como esse termo aqui, ele é o mesmo, eles são iguais, independente do líquido, ok? Mas a densidade do líquido muda. Então, o que vai depender, o que vai influenciar diretamente no empuxo aqui, vai ser exatamente a densidade do líquido, ok? E aí a gente percebe uma coisa, como a densidade do líquido 3 é maior do que a densidade do líquido 2, e pela nossa análise o empuxo só vai depender dessa densidade, a gente pode concluir que o empuxo atuando sobre o objeto quando ele está aqui no líquido 3 é maior do que o empuxo atuando sobre ele quando ele está aqui no líquido 2, que por sua vez é maior do que o empuxo atuando sobre ele quando ele está no líquido 1, ok? Professor, isso acontece porque nessa comparação apenas aqui a densidade que vai mudar nessa nossa análise, exatamente, apenas a densidade do líquido que vai mudar. Então, a gente pode concluir que, que o empuxo 3 é maior do que o empuxo 2, como a gente estava conversando, que por sua vez é maior do que o empuxo 1. Por isso que essa alternativa A não está correta, ok? Não está correta. 2. Durante a travessia nos líquidos, o objeto sofre diferentes módulos, olha só, diferentes módulos de força de empuxo, de forma crescente a partir do início do movimento. Ora, é exatamente o que a gente conversou agora. Aqui a gente tem o empuxo 1, aqui a gente tem o empuxo 2 e aqui a gente tem o empuxo 3, porque são densidades diferentes. E a gente acabou de conversar que o empuxo 3 é maior do que o 2
que é maior do que o 1. Então aqui a gente vai ter que esse objeto ele vai sofrer a ação de forças cada vez maiores, forças crescentes. Então, de fato, essa nossa alternativa aqui é a alternativa correta, está de acordo com o que a gente está analisando, tá bem? Bom, vamos analisar as outras 3 alternativas para a gente entender o que é que tem de errado nelas. Olha só. C. Durante a travessia nos líquidos, a força-peso sobre o objeto tende a diminuir, e assim o movimento do corpo deve ser com velocidade constante. Entenda, veja só, deixa eu colocar aqui mais para baixo para a gente analisar. A força-peso ela é dada em módulo dessa maneira, ó. Peso igual a massa vezes a gravidade. Ele está dizendo que conforme o objeto vai descendo, a força-peso tende a diminuir. Isso não é verdade, porque a força-peso depende unicamente da massa do objeto, que não vai mudar, e da gravidade, que a gente já conversou, que é constante. Então, a força-peso vai ser constante, ela não vai diminuir. Então, essa alternativa C ela está errada por conta disso. Quando ela afirma, ó, a força-peso sobre o objeto tende a diminuir. Não, isso não é verdade. O que tende a diminuir, e a gente vai já conversar um pouco mais, é a força resultante sobre o objeto. Mas a força-peso não diminui e por isso que essa alternativa C está errada. Alternativa D. Por atravessar líquidos de densidades diferentes, o movimento deve ser retardado. O que é um movimento retardado? O movimento é retardado quando o vetor velocidade e o vetor aceleração têm sentidos contrários. Então, toda vez que o vetor velocidade e o vetor aceleração tiverem sentidos contrários, o movimento é retardado, ok? Nesse caso, a gente não pode dizer que por conta do objeto atravessar líquidos de densidades diferentes, necessariamente o movimento é retardado, como a questão está dizendo. Deixa eu te explicar. O que é que vai acontecer? Olha só. Olha só. Aqui a gente vai ter que o objeto começa a descer. Eu vou desenhar aqui do outro lado para ficar melhor da gente entender. Bom, quando esse objeto começa a descer, ele tem aqui uma força-peso, que é constante, ok? E eu vou ter aqui a força de empuxo. Ok, o que vai acontecer? Essa força de empuxo, ela vai crescendo. Afinal de contas, a densidade aqui vai aumentando. Enquanto essa força de empuxo for menor do que o peso, veja só, enquanto a força de empuxo for menor do que o peso, a força resultante vai ser para baixo. Força resultante vai ser para baixo, enquanto a força de empuxo for menor do que o peso. E aí o que vai acontecer? Sendo a força resultante para baixo, a aceleração também vai ser para baixo. A aceleração, deixa eu colocar outra canetinha aqui, a aceleração também para baixo. E aí, percebe uma coisa, se ele está descendo velocidade para baixo e a aceleração também é para baixo, nessa situação que eu estou explicando, o movimento é acelerado e não retardado. Professor, e em nenhum momento o movimento seria retardado? Bom, como eu te falei, essa força de empuxo ela vai crescendo. Se chegar um momento em que a força de empuxo ela supera a força-peso, enquanto o objeto estiver descendo, a gente vai ter o seguinte, ó. Se chegar o momento da força de empuxo superar a força-peso enquanto o objeto estiver descendo, a força resultante agora será para cima. Se a força resultante é para cima, a aceleração, nesse caso, nessa situação, seria para cima. Ora, se o objeto ainda está descendo, a velocidade dele é para baixo. E aí, nessa situação específica, quando eu tenho aceleração e velocidade apontando em sentidos contrários, a gente tem um movimento retardado. Então, observa que são situações específicas, são situações que dependem de alguns fatores. A gente não pode dizer, simplesmente, como a alternativa conta aqui pra gente, ó, que por atravessar líquidos de densidades diferentes, o movimento já é retardado, já deve ser retardado. Não. Apesar de serem líquidos de densidades diferentes, existem situações em que o movimento continua sendo acelerado. Então, por isso que essa alternativa não está correta. Vamos para a alternativa E.
Na medida em que o objeto desce até o fundo do recipiente, a pressão na parte de cima do objeto tende a reduzir. Isso não é verdade, porque olha só, vindo aqui para a figura, ó, quando o objeto está na parte mais baixa aqui do recipiente, o que acontece? Deixa eu até apagar aqui para ficar melhor da gente entender. Quando esse objeto está na parte mais baixa do recipiente, eu tenho mais água, olha só, tem uma coluna líquida maior sobre ele, proporcionando uma pressão maior sobre ele na parte aqui de cima. Ou seja, por ter uma coluna líquida maior sobre essa parte de cima, eu vou ter aqui também uma pressão maior. Afinal de contas, uma maior coluna líquida vai exercer uma força-peso maior sobre a parte de cima. Além do mais, a gente pode calcular a pressão de um líquido como densidade vezes gravidade vezes a profundidade. Ou seja, quanto maior essa profundidade aqui, observa só, quanto maior a profundidade, que a gente está chamando de H, maior vai ser a força, maior vai ser a pressão aqui atuando nessa parte de cima, tá bem? Então, por isso que essa alternativa não pode ser a nossa resposta, porque ela diz que tende a reduzir, e não, quanto maior a profundidade, tende a aumentar essa pressão. Bem, pessoal, espero que tenham entendido todas as alternativas. O objetivo não é apenas dar o gabarito, mas te explicar por que cada uma está certa, por que cada uma está errada. Então, eu espero que você tenha entendido. Te espero nas próximas questões. Tchau, tchau.